O Eduardo Correia, ele é da Sharp Spring, né, que está expondo ali fora. A gente conheceu essa ferramenta, é extremamente interessante, vale a pena vocês acompanharem o que ele vai falar aqui. Ele vai dar algumas demonstrações de uso, vai explicar para a gente como o inbound pode ajudar o seu negócio e como a Sharp Spring pode facilitar isso. Tá bom? Com vocês, Eduardo Correia. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer ao Alex, ao Rafael, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Nós vamos falar aqui de um assunto que foi muito debatido ontem, vocês devem ter ouvido falar, que é o inbound marketing. Vocês vão ouvir mais falar sobre isso hoje, que é uma metodologia sobre o novo marketing. O marketing mudou muito a forma como ele vem se posicionando. E esse é o marketing inteligente e educado, porque ele é o marketing que as pessoas amam. Quem aqui conhece já utiliza um inbound marketing? Pode levantar a mão para mim? Uau! Bastante gente, bacana. Eu vou contar um pouco os conceitos, tá, algumas estratégias e, principalmente, depois, na segunda parte da apresentação, os recursos. Porque depois que vocês aplicam o inbound e trazem os visitantes para o seu site, é muito importante você ter as melhores ferramentas e terem a tecnologia também a seu favor. Um pouquinho sobre a Sharp Spring. É uma empresa norte-americana. Em apenas 2 anos, ela já está em 23 países. Ano passado, ela foi comprada pelo grupo SMTP, um dos principais provedores de e-mail marketing dos Estados Unidos. Apesar de toda a crise econômica que nós estamos vivenciando hoje, a Sharp Spring vem investindo no Brasil. E desses 23 países, hoje o Brasil é o country partner que mais vende licenças fora dos Estados Unidos. Então, um mercado muito potencial para inbound. Um pouquinho da minha história. Minha primeira formação é design. Tá? Então, eu trabalhei muito em agência de publicidade, com marketing digital. E me especializei em marketing. Então, depois eu fundei uma agência e nós oferecíamos muito serviços criativos. Desde criação de sites, criação de lojas virtuais. O problema que nós encontramos é que, muitas vezes, o empresário, o cliente, ele acaba não entendendo o impacto, né, que um bom site, um bom design, uma boa usabilidade tem para o seu negócio. Então, nós acabamos nos posicionando de forma diferente. Então, nós encontramos o inbound. Então, começamos a trabalhar realmente uma metodologia que fosse orientada para o resultado. Tá? Então, aí veio um plano meio ambicioso, que seria, ok, nós estamos com o inbound, nós utilizávamos várias ferramentas. Só que eu pensei, não, vamos ter a própria ferramenta. Aí eu cheguei até para um possível sócio meu, que era programador, e disse para ele, vamos desenvolver nossa própria plataforma, porque nos Estados Unidos isso está bombando, aqui no Brasil está começando ainda. Mas aí ele olhou para mim e disse, Eduardo, na boa, está viajando, cara. Construir uma plataforma não é fácil, né? Precisa de uns 50 programadores. Então, não desisti da ideia. Então, nós fomos lá nos Estados Unidos, buscamos uma plataforma white label para trazer para o Brasil, e a Sharp Spring era uma alternativa. Eles me responderam e-mail e disseram, Eduardo, nós já fazemos isso, nós somos uma plataforma white label. Aí conversamos com eles, começamos a implementar no Brasil, e aí surgiu a oportunidade de representá-los. Eu acabei realmente repassando meus clientes para uma agência parceira, e hoje estou representando eles no Brasil. Ok. Então, esse cara aí, consumidor, ele é o culpado de tudo, porque se ele mudou a forma como ele consome os produtos e serviços, o marketing ele também precisa mudar. Então, hoje, as pessoas são bem menos passivas em relação ao marketing. Então, quando elas vão fazer a procura ou procuram por algum produto e serviço, elas são muito mais proativas. Então, elas buscam, avaliam, elas comparam, leem os reviews dos produtos e acabam tomando a decisão muito antes do contato com o vendedor ou a empresa. E isso muda totalmente a forma como o marketing é feito hoje. Vou pedir para o Joel aqui colocar um vídeo para nós. Porque se vocês acham hoje que o consumidor é exigente, agora eu vou mostrar um vídeo que vocês vão ficar assustados com essa futura geração. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now,
We'll be buying and influencing buying in ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me, and me. We want to interact with it as we watch it, not just with touch, but with voice, gesture, With intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, The skirt. the hotel, The app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks and co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, As long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data. We'll make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. because you haven't seen anything like us yet. Ok, Jó. Obrigado. Dá medo dessas crianças, hein? Sim. Eu tenho uma filhinha de 6 anos e hoje ela não quer mais assistir Discovery Kids. Ela não pede nem mais para assistir TV. Ela fala, pai, eu quero assistir o Netflix. Tem a escolha. Ela quer assistir algo que não tenha mais propaganda. Ok, aqui eu acho que é uma representação bem interessante para vermos como mudou essa ideia do impacto do marketing e vendas. Onde hoje o marketing, pelo motivo desse consumidor ser muito mais proativo, ele vai muito mais atrás das informações. Então o marketing ganha muito poder no processo de decisão de compra. Então hoje vai desde a percepção, ponderação, intenção, avaliação. E o vendedor hoje, ele é muito mais consultivo, Para quem conhece o termo inbound sales, o vendedor ele entra mais na parte realmente onde o consumidor já chega educado para as empresas, Quem faz da forma correta, implementa, que faz marketing de conteúdo, implementa o inbound, vendas realmente ele apenas auxilia essa pessoa a realmente efetivar a venda. Aí a diferença, do novo marketing e o velho marketing. O outbound, que seriam esses espaços onde as empresas alugam, esses espaços publicitários para oferecer as suas ofertas, ele interrompe muitos consumidores, através da TV, rádio, revistas, outdoor. Então o cliente, como eu falei, está exigente, ele não quer mais ser interrompido. Então, sempre vai existir o outbound, principalmente para empresas que trabalham com produtos de massa, a Coca-Cola, o Banco Itaú. Elas precisam impactar as pessoas, elas precisam de market share, elas precisam ganhar o prêmio Top of Mind. Ela existe. Mas agora, quem aqui tem investimento para poder veicular 30 segundos uma campanha na Globo? São poucas empresas que fazem isso. Então, hoje, o marketing está muito orientado para a questão de métricas. Então, o meio digital é uma forma que as pessoas encontraram de, com baixo budget, conseguir mais resultado. E esse é o inbound. Mas, para você fazer isso, você precisa atrair as pessoas. Atrair as pessoas através de conteúdo relevante e um conteúdo educativo. Então, aí está. Os clientes potenciais são bombardeados por mais de 3 mil mensagens publicitárias. Então, imagine, 3 mil empresas gritando com as pessoas. Elas vão realmente ouvir aquelas que elas têm interesse, que estão entregando um conteúdo realmente valioso para elas. Estatísticas do inbound. Ele custa 62% a menos que o outbound. Então, imagina, hoje o empresário, com essa crise, ele não pode mais se basear no achismo ou perder dinheiro. Ele vai querer realmente estratégias que tenham alto impacto nos seus resultados. Empresas que utilizam inbound
consegue 90% a mais de links apontando para o seu site. Imagina quanto isso impacta nas estratégias de SEO. 275% é o ROI médio produzido pelas estratégias de inbound. 275%. O que vocês acham disso? Nada mal, hein? Último dado. Os canais offline vão perdendo espaço e a mídia offline, a mídia online, ela vem avançando. Por quê? Porque ela é mensurada. E a mídia que é mensurada, ela pode ser gerenciada. Isso é muito, muito importante quando você trabalha orientado a resultados. Então, aqui a metodologia de inbound, que muitos de vocês aqui, né, já estão habituados. Então, você tem 4 etapas principais, desde atrair o cliente, você vai converter ele, fechar e encantar. Então, eles são os estranhos, você atrai eles com conteúdo relevante, eles acabam virando seu visitante. Aí, quando eles chegam no seu site, ok, você tem os visitantes, mas é preciso algo mais. Você precisa, porque todas as pessoas que acessam o seu site não necessariamente estão prontas para comprar de você. Então, o que acontece? Você precisa ter uma forma de converter essas pessoas em leads, ter o contato dessas pessoas, para continuar uma conversa a partir dali. Então, elas viram seus leads. Aí, depois, esses leads eles têm que ser trabalhados. Tem uma estratégia muito conhecida que é lead nurturing, que seria a nutrição desses leads. Então, você vai entregando, através de um workflow, conteúdo relevante para essas pessoas, de forma automatizada, e essas pessoas vão sendo qualificadas. E, a partir do momento que elas se tornam qualificadas, aí sim, eu vou passar para o meu departamento de vendas. Mas, depois que tudo isso acaba, e você fechou a compra, na verdade, não acaba por aí. Por quê? Hoje, a gente deixou de fazer aquele atendimento pós-venda também. Isso vem caindo em desuso. E está sendo implementado o sucesso ao cliente. O que é o sucesso ao cliente? É aquele vendedor mais proativo. Ele não vai esperar o cliente lá ter um problema. Não, ele vai perguntar, está tudo bem com você? Está utilizando bem o produto, o seu serviço? Isso é importante. Porque as empresas hoje que querem ter um crescimento potencial, elas não podem pensar em taxa de cancelamentos. Opa. Então, aqui, para você fazer esse conteúdo relevante, para o inbound funcionar, você precisa saber quem é a persona do seu site. Quem é essa pessoa fictícia, esse potencial consumidor que acessa o seu site? Aí existem ferramentas para isso. Tem até um site que é criesuapersona.com.br. É um ponto inicial, para você mapear quem são as pessoas que você quer atrair para o seu site. Mas tem um autor aqui no Brasil, que é o Cássio Politi, que ele fala, se você quer dar um passo adiante, para você identificar as personas do seu site, você precisa, no mínimo, fazer uma entrevista com elas. Se você não tem a oportunidade de fazer uma entrevista pessoal, faz uma entrevista por telefone com seus consumidores atuais. Por quê? Porque você precisa saber quais são os desejos, anseios, e mais que isso, você precisa saber os hábitos dessa pessoa. Você precisa ir a fundo realmente para entender o que é a jornada. Porque essa jornada do cliente de compra, ela não é linear. Então, você precisa reconhecer realmente a necessidade e avaliar, e o cliente ele vai avaliar as alternativas que você tem a oferecer para ele. E como você identifica a jornada do cliente? Tem 2 formas bem simples. A primeira delas é através da keyword. Se você anuncia no Google AdWords, por exemplo, você pode mapear quais são as palavras-chave que estão trazendo essa pessoa para o seu site. Ou então, se você faz materiais, né, recompensas digitais, como um e-book. Você pode fazer um e-book de topo de funil, que nós chamamos, onde, se você é uma agência, por exemplo, então você vai ter lá um e-book. Como a sua empresa pode investir em marketing digital e ter resultados na crise, enfim. É topo de funil, a pessoa está tentando reconhecer uma necessidade. Aí, se você faz um e-book com cases da sua agência, mostrando resultados reais de clientes que você já tem, esse é um tipo de material que ele é muito mais final do funil, a pessoa já está avaliando as alternativas. Então, você consegue mapear a jornada do cliente através desses materiais. Aqui, o conteúdo. Hoje, eu não sei quem conhece, mas tem um blog bem conhecido que é o Viver de Blog, do Henrique Carvalho. Esse cara ele faz muito bem isso. Ele faz 1 ou 2 posts por mês, que ele chama do post épico. Então, assim, é um post com vários caracteres, realmente artigos, que tem vídeos, infográficos.
ilustrações, enfim, tem um engajamento muito grande o material dele, porque ele faz com muita qualidade. E além de fazer esse material com qualidade, você precisa ter realmente um site responsivo. Hoje, né, quem acompanha as notícias sabe que o Google está mudando constantemente o seu algoritmo, e hoje ele está privilegiando as pessoas que investem nesses sites responsivos. Então, seria um dever de casa das empresas. Aí, alguns tipos de materiais, que vai desde artigos, imagens, você pode fazer vídeos, e-books. O que é interessante é que você pode fazer um artigo com muito conteúdo. Depois desse artigo, você pode transformar ele em um e-book. Através de um e-book, você pode depois dar um upgrade no seu artigo, porque o seu texto, hoje, o artigo do seu site, ele não é mais dinâmico. Você pode pegar um artigo de 2, 3 meses atrás, ir lá e colocar uma informação adicional, colocar um novo vídeo, para aquele conteúdo sempre ganhar relevância e poder se posicionar bem no mecanismo de busca. Ok, aqui eu vou abrir um parênteses, né, nessa parte de marketing de conteúdo inbound, porque assim, naquela segunda etapa, onde você precisa converter o cliente, é muito importante também que essa conversão seja sempre monitorada, porque é isso que vai dar escala para o seu negócio e você vai alcançar o resultado. E eu aprendi essas lições aqui, como meu background é de design, eu sempre dei muito valor e demorei para aprender isso, mas foi algo que realmente deu muito resultado, dá resultado para a Sharp Spring e para a agência onde eu trabalhava, mas o site hoje tem uma tendência, que é de flat design, que seria aquele site responsivo, que trabalha com grandes imagens. O brasileiro hoje é muito visual, né? Ele gosta muito de imagens, pouco texto, vídeos, infográficos. Então, você tem um site que segue essas tendências, que usa muitos ícones, ajuda na experiência do usuário, a experiência desse usuário no seu site. E seguir as convenções. Porque hoje, você tem algumas convenções, né? Quem trabalha com e-commerce, você tem lá o botão comprar, está em determinado lugar. A logo da empresa está lá no canto superior esquerdo. Então, se você altera as convenções, que já existe esse padrão no seu site, você vai gerar ruído na comunicação. O usuário não pode pensar, ok, onde é que tá, qual é o próximo passo? Gerar esse ruído de comunicação com ele, fazer ele pensar, isso gera abandono. E quando você for fazer teste AB, é legal sempre você fazer em múltiplas etapas. Porque se você faz um teste AB e altera muitas coisas, você vai ficar na base do achismo. Você não vai saber realmente o que funcionou ou não. Então, altere poucas coisas. Porque se você alterar uma coisa mínima no seu site, como uma cor de um botão, mudar o call to action, na internet é muito rápido você ter uma amostragem, né, ter uma massa crítica para poder avaliar. Então, você faz um teste AB, coloca a campanha para rodar, às vezes você pode ter uma amostragem legal em, sei lá, 1 hora, 1 dia. Então, é muito rápido de você fazer o teste AB. E a taxa de conversão nem sempre é a única métrica, né, o único indicador. Você tem que avaliar sempre a taxa de conversão, porém, se o seu produto tem um ticket médio muito baixo, o seu custo de aquisição, o CPA for muito alto, o seu negócio também não vai ser sustentável. Então, sempre ficar de olho em vários indicadores. Aí eu vou chegar aqui na segunda parte da apresentação, que é o quê? Eu atraí meu visitante com conteúdo relevante, e agora? Então, agora chegou o momento realmente de você investir em tecnologia. Quais são as ferramentas necessárias? Hoje a Sharp Spring ela deixa tudo embaixo do mesmo teto e você consegue ter toda uma mensuração de análise, CRM, porém existem outras ferramentas. Tá? Aqui a ideia é que vocês avaliem quais são os recursos, né, quais são as características que vocês precisam realmente para fazer com que o inbound de vocês seja eficiente. Então, inclusive, vocês têm APIs, né, que vocês conseguem integrar sistemas e tal, mas é preciso ser feito. Tá? A tecnologia precisa ser utilizada de uma forma realmente benéfica para o seu negócio e você não pode simplesmente ficar na base desse achismo. Você precisa mensurar tudo. Identificar os comportamentos e estágios de compra. Hoje a internet é um BBB, então é um Big Brother, as pessoas acessam o seu site, você tem que espiar essas pessoas, o que elas estão fazendo, e você precisa enviar conteúdo relevante para essas pessoas, com base no comportamento que ela fez. Então, ela entrou em determinada página de um produto, de um serviço, você não tem por que enviar um e-mail com todos os serviços ou produtos da sua empresa. Você vai focar naquela página que ela acessou. Isso vai aumentar a taxa de conversão.
Automatizar. Então, hoje, o volume de acesso é muito alto. As pessoas acessam várias páginas, e se você não tiver um sistema automatizado, você não consegue dar escala para o seu negócio. Alinhar as estratégias de marketing e vendas, eu vou falar disso mais para frente. Otimizar as campanhas com assertividade. Você investe em muitos canais, então você precisa sempre estar avaliando qual é o canal que realmente está funcionando e qual não está. Então você precisa ter uma análise profunda, avaliar cada canal, para poder pausar aquelas campanhas que estão dando certo e poder investir mais naquelas campanhas que realmente funcionam. Qual é a primeira forma, ou seria a forma mais comum das pessoas você capturar o e-mail, esse lead? Seria através dos seus formulários. Mas eu pergunto para vocês, esses formulários de vocês, ele tem uma integração? Porque assim, a partir do momento que a pessoa acessa o seu site, faz um cadastro, ela quer conversar com você. Você precisa ser ágil, você precisa conversar, dar um tempo de resposta. Tem determinados negócios, como o B2B, que se você não dá uma resposta rápida para essa pessoa, a sua taxa de conversão diminui a cada hora que passa. Então você precisa ser muito rápido. Então, se você tem um formulário que já conversa com o seu disparador de e-mail, você já envia um e-mail automatizado, dando boas-vindas para essa pessoa, é algo que já funciona. Esses formulários precisam ser dinâmicos. Você precisa sempre estar alterando esses formulários. Porque o que acontece hoje, as pessoas pedem muitas vezes assim, ok, eu quero aumentar a minha taxa de conversão de leads. Então, eu vou colocar lá só 1 ou 2 campos. Mas que tipo de comunicação você vai fazer quando você tem só o e-mail dessa pessoa? Você não vai conseguir nem chamá-la pelo nome. Você precisa, pelo menos você precisa... Vou dar um exemplo aqui. Mercado B2B. Imagina se você tem um formulário, aí você não tem que pensar só em quantidade, pensar em qualidade. Você sabe quantos funcionários tem a empresa que essa pessoa trabalha. Imagina você saber o cargo dessa pessoa. Você vai saber se ela é o tomador de decisão ou não daquela empresa. Então, vai ter uma comunicação diferenciada. Se a pessoa é um CEO da empresa, tem um poder de decisão, eu tenho uma comunicação. Mas se a pessoa que preencheu um formulário, sei lá, um gerente de vendas, um gerente de logística, enfim, vai depender do negócio, você precisa criar uma conversa, porque essa pessoa que não é o tomador de decisão consiga influenciar o tomador de decisão. É uma comunicação bem diferente. Ok, plataforma de e-mail. Cada vez mais utilizamos, né, os nossos smartphones e você precisa fazer com que seus e-mails sejam responsivos. Então, os dispositivos móveis cada vez ganham mais espaço e, a partir do momento que você investe em plataformas que têm e-mails responsivos, você consegue ter uma melhor abertura, uma taxa de abertura maior, você consegue oferecer uma melhor experiência para o seu usuário. Aí muita gente escolhe a plataforma de e-mail muito pelo custo. Mas o problema é que uma plataforma de e-mail, imagina, você constrói um conteúdo adequado, você define a persona, faz um conteúdo de qualidade, só que esse e-mail não chega na caixa de entrada. Você está jogando dinheiro fora. Então, você precisa avaliar essas ferramentas que você utiliza, analisar qual é a taxa de conversão do seu mercado. A sua empresa está entregando realmente uma boa taxa de abertura para o seu negócio? Porque quando você contrata uma plataforma de e-mail, os seus IPs são compartilhados. Então, se você trabalha com uma plataforma com baixo custo, por exemplo, muitas empresas, né, por falta de educação, muitas vezes, acabam enviando e-mails em massa. Esses e-mails em massa acabam gerando... Os provedores acabam desconfiando e abaixando o score desses IPs. Então, a sua empresa vai ser impactada por outras empresas. Fluxo de automação. Então, as ferramentas hoje precisam ter um fluxo de automação. Naquela etapa que eu comentei, lead nurturing, que seria a nutrição desses e-mails, então você precisa ter uma ferramenta que dê boas-vindas para essa pessoa quando ela se cadastra, de forma automática. 2 dias depois, você vai enviar um e-mail com dicas. 5 dias depois, você vai enviar um e-book para aquela pessoa. Então, você vai alimentando essa pessoa com informações relevantes e vai aumentando o engajamento dessa pessoa com a sua empresa. Para quem trabalha com e-commerce, imagina o quanto vocês não gastam, investem, para a pessoa clicar lá no botão comprar. E a pessoa vai lá e abandona o carrinho. O mínimo que vocês precisam fazer realmente seria fazer um retarget, né? Seria você enviar um e-mail de forma automatizada para essa pessoa, explicando, lá, você deixou esse produto no carrinho, colocar a imagem do produto, as imagens, descrição, para poder tentar
reverter novamente essa pessoa num comprador. Editor de e-mail. Então, muita gente hoje precisa fazer muitos e-mails transacionais, aqueles e-mails mais básicos para poder se comunicar com a sua audiência. Então, você precisa ter uma ferramenta realmente fácil de ser utilizada, tá? Para você não depender de um designer ou não depender de um programador. Lead Nurturing. Essa estratégia, como eu comentei anteriormente, é você educar, entregar conteúdo, né, através de workflow, tempo a tempo. Então, o Lead Nurturing vai fazer com que esse lead chegue lá na ponta para a equipe de vendas de forma mais educada. O vendedor não vai ter que pegar o telefone e falar sobre o produto, quais são as características. Não, o marketing vai fazer isso para eles. O marketing vai educar essa pessoa. E quando o cliente entra em contato com a empresa, a vendas realmente vai ser apenas o quê? Consultivo. Está precisando de mais alguma ajuda? Você não entendeu alguma coisa direito? A equipe de vendas já vai saber qual foi o material que essa pessoa acessou. Então, o vendedor pode atender o telefone, olhar na sua plataforma e dizer: olá, fulano, eu vi aqui que você baixou esse e-book, eu vi que você consultou essas páginas, o que eu posso fazer para lhe ajudar? Conteúdo dinâmico. Imagine que você tem uma audiência de pessoas que estão lá no topo do funil, estão começando a conhecer o seu negócio. E aí, então, através do lead tracking, que seria o traqueamento, você está seguindo essa pessoa começa a interagir com a sua empresa. Ela preenche um formulário, baixa um e-book, ela começa a ir ganhando engajamento. Essa pessoa tem muito mais potencial de fechar a compra. Então, o que acontece? A partir do momento que ela vai ganhando, que ela vai acessando o seu site, você vai monitorando o comportamento, você tem que tratar essa pessoa de forma diferente. Então, existem muitas ferramentas hoje que conseguem fazer isso de forma dinâmica. Então, essa pessoa que está na lista X de visitante, que é um lead qualificado seu, ele passa de um lead qualificado para um hot lead, um lead quente. Você vai ter que trabalhar diferente essa pessoa. É muito mais final do funil, né? Se você trabalha vende um produto, um serviço, SaaS, você vai fazer uma comunicação um pouco mais persuasiva. Aí. Olá, fulano. Você quer testar durante 15 dias o meu produto? Ou você quer marcar uma reunião com a nossa empresa? Lead Scoring. Essa é uma estratégia que as empresas usam para qualificar, então, os leads que estão na sua base. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês de como é feito esse Lead Scoring. Aqui, então, digamos que a pessoa acessou lá seu site, então ela visitou a página X, ela vai ganhar 1 ponto. Ela preencheu um formulário, é um evento mais importante que ela realiza, então ela vai ganhar 20 pontos. E assim vai, ela abre um e-mail, vai ganhar 5 pontos. Então, você define um range onde você tem os leads mais frios até os leads mais quentes, que são aqueles mais potenciais compradores. Então, você vai definir, por exemplo, que 50 pontos é a pontuação ideal para passar esse lead para a equipe de vendas. Então, a pessoa interagiu, ganhou engajamento, 50 pontos. Opa, essa pessoa está qualificada. Eu vou passar lá para a minha equipe de vendas esse potencial lead. Por quê? Porque a equipe de vendas não pode perder tempo trabalhando em cima, fazendo prospecção em cima de pessoas que não estão qualificadas. Né? Existe custo de pessoas, existe um custo de ligação. Então, o marketing vai trabalhar para que isso saia de forma mais redonda. Integração de marketing e vendas. Ok, você fez o conteúdo, engajou as pessoas, nutriu essas pessoas, mas você precisa ver lá no final, lá na ponta. O que está acontecendo? A equipe de vendas também precisa responder ao marketing. Você me trouxe aqui 50 leads desse canal, eles estavam com uma pontuação alta, mas a taxa de conversão está muito baixa. E esse canal específico está trazendo outros leads com a mesma pontuação, só que esses leads estão tendo uma taxa de conversão maior. Então, você precisa sempre fazer esse loop. Equipe de vendas passando informação para marketing, marketing passando informação para vendas, para que você consiga otimizar a operação e consiga uma taxa de conversão maior. Analytics. Então, aqui na SharpSpring, nós temos uma ferramenta que consegue integrar, né? AdWords, e-mail marketing, CRM. Se você não tem esse tipo de solução, ou pelo menos tenta fazer isso através de uma API, ou fazer no braço, enfim, mas precisa ser feito. Por quê?
Você precisa saber quais são as keywords lá que estão dando resultado, quais são as palavras-chave que realmente estão convertendo, quais não estão. Você precisa analisar também a sua equipe de vendas, né, ter o gerente de vendas acompanhando o processo de construção desse relacionamento. Será que esses e-mails transacionais estão sendo feitos da forma correta? Será que a abordagem do vendedor também está sendo feita corretamente? E a pergunta que é, quantas oportunidades, né, de negócio você está perdendo, o quanto dinheiro você está deixando em cima da mesa por não identificar corretamente a sua persona, por não estar mapeando o estágio de compra dessas pessoas e não estar utilizando a tecnologia a seu favor. Eu queria passar para vocês alguns sites de referência de inbound muito interessantes. Um deles é do Ângelo Publio, um consultor de marketing, também oferece, é professor também. Então, é uma pessoa que entende muito de inbound, é uma das pessoas que mais conhece automação que eu conheço. Tem o inboundmarket.com.br. Tem o Superstorm, um site também que faz criação de personas, existe uma ferramenta, existe muito conteúdo bacana sobre inbound. O site da SharpSpring é interessante para vocês avaliarem, lá tem a questão de conteúdo, ferramentas, recursos que a plataforma faz. E eu vou fazer um convite agora para vocês. Antes do convite, quando vocês receberam no início do evento a sacola ali com os materiais, foi um Magic Trick, é um material nosso, onde você vai acessar uma landing page, ok? Então, você vai receber no seu e-mail uma carta, você vai selecionar o naipe, a carta, e nós vamos adivinhar qual a carta que você escolheu. E quando você fazer esse teste, nós vamos já explicando para você como funciona o inbound, como nós traqueamos suas URLs e como nós conseguimos adivinhar aquilo que você acessou. Então, é bem interessante. Semana que vem, de segunda a quinta, nós vamos fazer um evento aqui em São Paulo, aqui em Pinheiros. É um workshop gratuito, tá? Você pode escolher um desses dias e vão ter em 2 horários, de manhã à tarde, então não tem desculpa para não participar. Nós chamamos o Cássio Politi, que é o principal profissional de Content Marketing do Brasil hoje. Tem o Fernando Martins, Herbert Lopes, Márcio Fusato, Luiz Carlos, que fez a tradução do livro do Inbound Marketing no Brasil. Então, são feras e autoridades no assunto. Vocês vão ter a oportunidade de conversar com esses caras, aprender mais sobre inbound, sobre automação e como aplicar a automação para o negócio de vocês, numa sala reservada, né, com 20 pessoas por horário e tal. Então, quem tiver interesse, ali no nosso estante, a gente está fazendo, apenas passar o nome e e-mail, a gente consegue fazer o credenciamento. E nós temos ainda umas 20 vagas, então gostaria de fazer esse convite, vai ser muito bacana, vão ser 2 palestras por dia, tem coffee break, demonstração da plataforma. Pessoal, seria isso. Os horários são das 10 ao meio-dia, na parte da manhã, na parte da tarde seriam das 14 às 16. Quem tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui no stand agora, vou ficar até o final do evento, saber um pouco mais da plataforma, como funciona. Eu vou estar aqui, acessível para todo mundo. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Eduardo.